Bom dia, gente. Vamos para a penúltima mensagem dessa nossa série, Indicadores Fragmentados. Semana que vem, o Tiagão vai falar sobre poder para a gente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre verdade. Deus, a tua palavra é a verdade, nós sabemos disso. Nós temos essa confiança. De outra forma também, tantas vezes na minha semana, e talvez na semana deles aqui, nós não andamos de acordo com essa verdade. Existe uma dinâmica aqui, sim, de luta, de batalha, de tensão dentro de nós, com relação ao conhecimento dessa verdade, à prática dessa verdade e aos nossos sistemas de crença. Por isso eu te peço, nada além da tua verdade seja exposto aqui. Que apesar de mim, isso fale aos nossos corações. Que a gente possa ter uma reflexão comunitária, de anunciação, para provocar ações concretas na tua verdade durante essa semana. Peço que o Senhor repreenda o diabo, que ele não é convidado aqui, que ele não nos acuse de pecados confessados e que a nossa realidade de luta e de pecado, ela seja colocada aos pés da tua cruz, para que possamos nos envolver nesse ato comunitário de adoração e de anunciação, perdoados e leves pelo teu poder, pelo poder do teu evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Verdade. Vou falar uma verdade para vocês. Eu até decidi aprofundar pouco essa semana nesse assunto, senão ia ficar um negócio muito teórico, porque é um assunto muito legal, sabe? Tem muitas nuances assim. Então eu me esforcei o máximo para trazer alguma coisa extremamente prática para a gente hoje. Semana passada eu contei para vocês a história de uma locomotiva, que ela andava nos trilhos do trem. E ela carregava, às vezes, alimento, às vezes ela carregava pessoas, mas toda vez que ela passava sobre uma ponte, em um lago, ela ficava olhando aquele lago e ela sentia um desejo muito grande de experimentar a liberdade, de sentir o vento batendo ali na sua chaminé e no seu limpa-trilhos naquele lago. Até que um dia ela decide se jogar no lago quando ela está passando na ponte. Ela decide dar um grito de liberdade e num ato de liberdade ela se joga da ponte. E o que aconteceu com ela? Ela foi parar no fundo do lago e está lá enferrujando até hoje. Porque liberdade tem a ver com fazer aquilo que essencialmente fomos feitos para fazer. Nós vimos que encontramos liberdade quando andamos alinhados ao propósito de Deus. Mas não bastasse essa estupidez da locomotiva, ela continua criando caso para a gente. Porque lá no fundo do mar, a locomotiva pensando, ela tinha bastante tempo para pensar, atolada lá no fundo do mar, ela chega a uma conclusão e ela diz assim: já sei, a partir de hoje eu vou me tornar um peixe. E a minha verdade é que eu serei um peixe e conseguirei sair nadando do fundo desse mar. E ela começa a acreditar naquela mentira com muita vontade e com muita força. E aquela mentira se torna uma verdade para ela. E aí, ela começa a criar algumas barbatanas, algumas guelras. De repente ela começa a se locomover e ela sai nadando e ela encontra a liberdade dentro do lago. Não é esse o fim da história? Claro que não. Ela está lá enferrujando até hoje. Porque a verdade dela não era a verdade dos fatos. Por mais que ela tivesse uma força de vontade, uma força de intelecto para acreditar que ela era um peixe, ela era uma locomotiva. E por um ato estúpido, estava enferrujando no fundo de um lago. Pergunta que eu quero fazer para você hoje, e eu vou fazer essa pergunta várias vezes. Para onde suas verdades têm levado você?
e sua família. Para onde suas verdades têm levado você e sua família. Aqui tem uma dinâmica muito interessante. É o seguinte, na semana passada a gente falou que aquilo que a gente sabe intelectualmente, num nível de consciência, não necessariamente influencia o que a gente faz. Por quê? Todo mundo sabe que refrigerante é super ácido, mas eu tomei refrigerante essa semana. Talvez você tenha tomado. O único que talvez não tomou seja o Donis, por opção. Ele faz o próprio refrigerante dele lá, com as questões lá, né? Mas aquele sistema de crenças não afeta diretamente algumas práticas, tá? Porque ele é intelectual. Só que existe um sistema de fé, que eu vou chamar de sistema de crenças mais profundo, que esse sim influencia não os atos rápidos e dinâmicos do dia a dia, mas ele influencia para onde a gente direciona a nossa vida e como a gente interpreta a realidade. São os sistemas de crença. É aquilo que está enraizado em nós. Eu saber que refrigerante é ácido ou não me impede de tomar um refrigerante. Mas eu continuar perseverando em determinada atitude, eu continuar insistindo em determinada estratégia, isso sim está relacionado ao meu sistema de crenças. Aquilo que eu tenho como minhas verdades. Qual que seria uma definição de verdade, então, antes da gente entrar mais fundo nisso? Baseado no que o Wright fala no livro dele. Verdade é a conformidade com a realidade de Deus, que é manifestada plenamente em Jesus Cristo. Não é meramente factual, mas pessoal e relacional à pessoa de Jesus Cristo. O que é a verdade, então, nesse caso? É a nossa capacidade de entender a principal dinâmica do mundo, e ela é esfregada na nossa cara na pessoa de Jesus Cristo. E que dinâmica é essa? Qual é a principal dinâmica do mundo? Deus criou o ser humano sem pecado, completamente capaz de se relacionar com ele. Mas esse ser humano se rebela. E Deus, num ato livre de vontade, está restaurando esse ser humano para que ele possa rever a vida conforme a maneira pela qual ele foi criado lá atrás para ver. Essa é a dinâmica onde todos nós estamos vivendo a nossa história. O momento onde Deus está refazendo a sua e a minha capacidade de experimentar verdade. E quando que isso acontece? Quando eu leio a vida a partir da narrativa de Jesus. Deus me ajudando a enxergar a verdade nesse mundo, livre dos meus sistemas de crença, livre das minhas nuances e dos meus sentimentos, alicerçado no que Ele está fazendo. Em outras palavras, eu falei muita coisa, vou resumir. Verdade é quando a gente entende que a nossa história está dentro de uma história maior que está acontecendo. Quer acreditemos nela ou não, ela está acontecendo. E a minha história está dentro disso. E eu começo a incorporar a verdade quando eu começo a pegar a minha história e baseá-la na história maior que está acontecendo. Para nós que somos cristãos, somos todos cristãos aqui, qual que é a prática disso? Ok, Deus está restaurando em mim a capacidade de ver verdade. Como isso vai acontecer amanhã de manhã quando eu tiver que acordar para ir para o trabalho? Se eu vejo um mundo diferente, na ótica de que Deus está restaurando alguma coisa, amanhã quando eu acordar, como eu vou expressar isso? Como eu vou expressar isso quando eu estiver saindo daqui da igreja e eu tiver que decidir com a minha mulher onde que nós vamos almoçar? Em casa, restaurante, comer um negócio ali no fast food? Como que eu vou expressar isso? Porque essa capacidade de ver a vida com outros olhos, ela vai se manifestar nas mínimas coisas. Porque você concorda para mim que seria, assim, uma imbecilidade muito grande? Assim, né? Vamos. A gente fica aqui na igreja, a gente canta, toca uma musiquinha legal pra caramba, tal, fala umas coisas bonitas de
ver o mundo na ótica de Deus e tal, e sentir Jesus, essa coisa toda que a gente fala, né? Aí a gente sai daqui e a gente vive como se nada disso fosse verdade. Pra que a gente enfia a nossa vida nesse teatro todo? Se isso não for encontrar conexão na prática. Então, verdade é isso. Como o C.S. Lewis falava, verdade é algo vivo e não uma simples abstração. Cristianismo puro e simples. Pega a verdade aí. Segura a verdade. Me dá um pedaço de verdade. Não consegue. Porque ela é algo vivo, que está ensinando a gente a rever a realidade. Tomás de Aquino falava o seguinte, que a verdade é a adequação da nossa mente à realidade. E aí aqui dá para ver direitinho a dinâmica do pecado, do mal e da restauração de Deus. Quando não temos Jesus Cristo, a nossa mente é adequada para qual realidade? A de nós mesmos. Porque eu estou no centro. Olha ao seu redor. Quantas pessoas estão de fato preocupadas com o outro no dia a dia que você encontra? De verdade mesmo. Quantas pessoas estão preocupadas em criar um legado mesmo? Você vai encontrar alguns. Mas no fundo, quem está no centro? Seja honesto. Sou eu. É você. É isso que uma visão sem a narrativa do Evangelho faz com a gente. A gente, como um tatu, só vai cavando o nosso próprio buraco para entrar cada vez mais profundo, porque a gente vive para nós mesmos. Entender e adequar nossa mente a outra realidade é ver que nós somos muito mais do que isso. E existe uma verdade mais ampla, mais profunda e mais prática, que me ajuda a fazer o quê? Parar e pensar o meu dia à luz do que Jesus fez por mim. Esse exercício parece bobo, mas quem dera eu fizesse isso todo dia. Acho que minha vida seria um pouco melhor, sabe? Você começa a separar e assim, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, mas como que isso honra Jesus que morreu por mim lá naquela cruz? Já pensou nisso, gente? Isso aqui é uma pílula bruta de realidade para você. Como que isso glorifica Jesus? Eu vou dar uma correção no meu filho. Como que isso glorifica Jesus? Eu vou falar um negócio com um cliente meu. Como que isso glorifica Jesus? Eu vou agora tomar uma decisão. Eu vou dizer não para certas pessoas e vou dizer sim para outras. Como que isso glorifica Jesus? Isso mostra que a minha realidade ela é outra. E que eu estou entendendo a vida por outra dinâmica. Se a gente é cristão, a gente tem que parar e pensar nisso. Por quê? Foi Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Já tem anos que eu fico pensando sobre esse versículo aqui. Porque quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele nos dá 3 coisas aqui. Caminho, verdade e vida. Óbvio, né, Rafael? Eu sei ler. Mas o que isso significa? Caminho, ele nos dá direção. Ele nos dá um trilho para andar. Para a gente não precisar ser igual aquela locomotiva boba que está enferrujando lá no fundo do lago agora, acreditando que é um peixe. Ele nos dá direção, o que fazer. Verdade, ele nos dá causa, razão, sentido. Se eu falar para você, olha só, vamos salvar as borboletas roxas do Afeganistão. Eu preciso que você faça um pix para a gente salvar essas borboletas hoje. Você vai fazer um pix para mim? Só se você for um idiota. Não tem uma razão profunda nisso. Não tem uma causa profunda nisso. Mas em Jesus nós encontramos o universo sendo refeito e restaurado. E a oportunidade da gente viver nesse mundo aqui sem o efeito do pecado. Já pensou nisso? Já pensou em andar num mundo onde não tem mais mendigo? Já pensou em andar num mundo onde não tem mais injustiça? Já pensou em andar num mundo onde não tem mais nação contra nação ameaçando mandar mísseis o tempo todo uma na outra? E onde os poderosos se dobram diante de Jesus Cristo? A gente faz parte disso. É isso que Jesus está fazendo. É isso que ele está construindo. Só que a gente vai perdendo a dinâmica dessa verdade. Qual foi a última vez
Você como cristão, hoje é bom que só tem crente aqui. Você como cristão, você parou para pensar, o Putin, daqui a pouco ele vai ter que dobrar o joelho e botar a cara dele no chão diante de Jesus. E quer saber? O Lula também. E quer saber? Todos os outros. Por quê? Porque ele vai voltar e vai botar ordem nisso aqui. E nós vamos viver num mundo sem a influência do pecado. É isso que Jesus está fazendo. A vida é mais do que acordar segunda-feira, ganhar dinheiro, pagar as contas, correr, fazer. A vida é mais do que isso. Jesus está fazendo algo muito maior. Eu perco essa verdade de vista muito fácil. Terça-feira eu pego meu carro e vou para Barbacena. Quer saber de uma coisa? Estou fazendo isso já tem vários meses. Eu vou pensando o seguinte: quero ir, fazer o que eu tenho que fazer logo e voltar para casa para ficar com a minha família. Eu não estou nem aí se Jesus vai voltar, se não vai voltar. Não estou nem aí se Jesus está refazendo esse mundo, se não está, se eu vou representar Jesus ou não. Eu quero encontrar meus clientes e voltar para casa. E essa semana, pensando sobre essa mensagem, falei, cara, isso está errado. Porque se eu estou na história de Jesus, como que esse pedacinho da minha vida representa Jesus? Como que esse pedacinho da minha vida se conecta com um pedação da história que Jesus está fazendo? E a gente tem que parar e pensar nisso. Eu quero te convidar a pensar nisso. Quando você estiver catando bolinha, quando você estiver calculando forma, quando você estiver fazendo planilha, quando você estiver vendendo dinheiro, quando você estiver escrevendo código, quando você estiver pensando o que você vai fazer, quando você estiver calculando o aquecedor da sua piscina, quando você estiver educando seus filhos, quando você estiver escrevendo seu texto, como isso se conecta à grande realidade de Jesus na minha vida? Porque conecta. E andar na verdade é adequar a nossa mente para perceber isso. Por quê? Porque isso vai filtrar o nosso sistema de crença, que é um negócio mais profundo, que está ali, impulsionando o que a gente faz, o que a gente pensa. Não é à toa que Abacuque, no capítulo 4, versículo 6, falou assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Sabe o que estava acontecendo lá nessa época? Era um momento extremamente próspero. Israel estava bem, não estava ruim, mas eles estavam enfiados em idolatria e impurezas. E aí, faz sentido aparecer um texto em relação ao povo de Israel, Juliano, dizendo que eles perecem porque eles não têm conhecimento? Uai, um menino judeu com 5 anos já sabia a lei. Eles davam dízimo até do hortelã. Eles sabiam tudo. Tinham conhecimento. Será que é falta de conhecimento mesmo? Ou será que é porque a verdade deles estava roubando o lugar da verdade de Deus? Onde? No sistema de crenças deles. Eles estavam deixando de acreditar que a verdade era sobre uma realidade maior. E estavam colocando a realidade deles naqueles pequenos momentos de impureza, idolatria, prosperidade. Recortando a realidade. É o que a gente faz. A gente recorta a realidade e interpreta ela só com o nosso sistema de crenças. E agora, pensa comigo. O quanto o seu e o meu sistema de crenças é impactado pelo pecado. Dá até gastura pensar nisso. Você sabia que eu e você, nós somos o produto de dezenas de gerações de pecado, de egoísmo, de traição, de roubo, de maldade, de impureza. E nós estamos aqui hoje com tudo isso nas nossas costas. Tudo isso fervilhando. E até hoje, vou ser bem sincero para você, eu não sei o impacto espiritual disso. Estou falando apenas da influência psicológica. Porque espiritual, eu realmente não consegui entender ainda o impacto. Eu sei que tem, mas eu não sei te explicar como. Mas só psicologicamente, olha o tanto de coisa que tem aí com você na sua história. Olha o tanto de bagunça que é o nosso sistema de crenças. Logo, adequar a nossa mente para entender a realidade de Deus não vai ser uma coisa do dia para a noite. Não vai ser do nada.
Então, como que isso acontece? Como que eu purifico o meu sistema de crenças para poder olhar essa realidade de novo? Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Pega sua Bíblia que você vê. Abre aí, treina. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente, para que você experimente uma coisa boa, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus. Não existe almoço grátis. O que eu quero dizer com isso? Não existe renovação de sistema de crença sem substituição. Sistemas de crenças só serão renovados quando novos inputs forem dados. Sem isso, nós vamos sempre voltar para aquilo que é mais confortável. Existem os caminhos neurais da nossa cabeça. A gente sempre volta para aquilo que a gente já está acostumado a fazer. A gente sempre volta para aquilo que é confortável. A gente sempre dá a resposta que nos coloca num ponto de maior conforto, mesmo que aquilo seja a maior estupidez da nossa vida. A gente volta e se sente confortável. Amém, Joy. Isso mesmo. Treinei com ela lá em casa. Vocês não falam amém, ela fala. A gente sempre volta para o ponto confortável. E a palavra de Deus, ela tira a gente desse conforto. Ela tira isso de nós. Porque quando eu ouço dentro de mim, homem é assim mesmo, macho é assim, e eu tenho toda aquela carga espiritual e emocional e psicológica em mim, a palavra de Deus vem e me diz, olha, Jesus era diferente e o seu modelo é Jesus. Quando dentro de mim o meu sistema de crença diz, fala mesmo, tem que falar, você não tem sangue de barata, você tem que ir lá e mostrar. A Bíblia vem e diz, mas sabe aquele que se cala, porque o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem muro. E ela vai me confrontando. Quando as verdades da sociedade vêm dizer para mim que locomotiva é peixe, a Bíblia vem dizer, não caia nessas loucuras. Como alguém que está sentindo coceira no ouvido, querendo inventar assuntos que lhe agradam. Pega a palavra, seja oportuno ou não. Percebe a Bíblia sempre trazendo a gente nessa luta do nosso sistema, daquilo que a gente já está configurado para acreditar, mas para a gente voltar para uma nova verdade. Então pensa aqui agora. Para onde seus sistemas de crença têm levado você? Porque eles estão te levando para algum lugar. Você só não está percebendo, mas eles estão te levando. A sua vida é o reflexo disso. Então, para onde seus sistemas de crença estão te levando? Porque o sistema importa. Olha para Abacuque. Os mais intelectuais perecendo por falta de conhecimento. Como que eu posso viver na verdade, então? Primeiro, como eu ando na verdade comigo mesmo? C.S. Lewis vai dizer de novo nos 4 Amores. A integridade é fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Autorresponsabilidade. Quantas vezes eu falei essa palavra lá em casa essa semana, né, filho? Autorresponsabilidade. É minha responsabilidade. Eu fiz. Eu provoquei isso. Eu sou responsável. Eu sou culpado. Eu preciso consertar. Eu preciso mudar. Autorresponsabilidade. Nós somos treinados para não ter autorresponsabilidade. Como assim, Rafael? Eu sei que vocês têm. Mas eu estou falando que o sistema não coopera. Porque a culpa é sempre de alguém. Começa olhando o nosso sistema político. A culpa é sempre do governo. Você já assistiu o jornal de manhã? Do MGTV de manhã? Nunca assistiu? Assista uma hora para você ver. É engraçado. É um pessoal com um português ridículo, se achando inteligente, mostrando como o governo tinha que ter cuidado de tudo e não cuidou. Não estou discutindo aqui responsabilidade pública, nada disso. Só estou te mostrando. Tem sempre algum culpado? Tem sempre outro responsável?
Ah, eu bati nele porque ele me bateu. Não, você bateu nele. Não, eu fiz isso porque ele assim. Não, você fez isso. Autorresponsabilidade. Fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Tiagão usou essa palavra hoje. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Mostra para mim o que é de errado. Você sabia que quando o salmista no Salmo 139, ele está pedindo para Deus sondar o coração dele, seria ridículo se ele estivesse pedindo para Deus ver o que está no coração dele? Oh Deus, olha aqui o que está no meu coração. Eu imagino Deus olhando para ele assim, eu que criei esse troço aí, meu filho. Eu sei. O que ele está falando ali? Deus, me mostra o que tem aqui dentro. Me mostra, eu quero ver o que tem aqui, porque eu não vejo. Vou usar uma expressão um pouco rude aqui, tá? Peido do outro é sempre pior. Mas a gente precisa ter autorresponsabilidade. Autorreflexão. Pedir para Deus nos mostrar. Sonda-me, Deus, e conhece os meus pensamentos. Autorresponsabilidade com o seu sistema de crenças. Com o próximo, a vida em comunidade cristã precisa ser uma vida pautada em honestidade. Claro, a gente sabe disso, tá aqui. Mas às vezes a honestidade se torna estupidez e às vezes a falta de honestidade se torna falsidade. Colossenses 4:6 vai dizer o seguinte: seja a vossa palavra temperada com sal, para que você saiba responder a cada um de maneira que traga graça. Honestidade demais pode machucar. Principalmente nós, os mineirinhos, que somos mais sensíveis, né, Caio? A gente fala disso. Pode machucar. Porém, dar volta demais, ficar enrolando demais para falar e ficar tentando falar por código, pode ser falsidade. Porque às vezes, o teu irmão está uma lapada de conhecer a verdade. Você precisa dar isso nele. Está uma pílula de verdade. Olha o que Tolkien fala. Todas as nossas escolhas dependem do que temos em nossas mentes e nos nossos corações. É um sistema de crença. A nossa escolha ela vai fluir do que está lá dentro. Essa honestidade um com o outro, ela vai fluir do que está lá dentro. Hoje a gente é uma comunidade com poucas pessoas. A gente está reconstruindo, a gente está recomeçando. A gente precisa criar uma cultura de honestidade, transparência e amor. Antes que a gente tenha 100 pessoas sentadas aqui. Para que quem chegue vá se adequando. Ali eles falam a verdade. Olha, ali eles não têm medo de falar a verdade. Nossa, mas ali eles falam com jeito, né? Com amor. Isso é importante, porque isso mostra o nosso sistema de crenças. Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo precisa de um amigo que não tenha medo de perder a sua amizade. Você tem essa pessoa? Todo mundo precisa de um amigo que não tenha medo de perder a sua amizade. Eu fico até arrepiado quando eu falo isso. Porque isso faz muita diferença na nossa vida. Os grandes crescimentos e os grandes momentos na minha vida, eu tive com pessoas assim. Quem é essa pessoa para você? Para quem você é essa pessoa? Efésios capítulo 4, versículo 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Duas coisas importantes aqui sobre verdade. Suposição, até que seja uma verdade comprovada, é uma mentira. Então lembra disso. Por mais que faça todo sentido na sua cabeça, por mais que na sua cabeça seja inegável, não se iluda, é uma mentira, até que se torne verdade. Tá? E toda verdade omitida no relacionamento com seu irmão é uma semente de mentira que você está plantando ali. Por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Honestidade. E por fim, como eu experimento verdade com Deus? Alinhando nossa vida
com os preceitos e ensinamentos de Cristo, permitindo que a verdade transforme nossos corações. Santifica-os na tua palavra, na verdade. A tua palavra é a verdade, João 17. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva, eficaz. Sabe o que é o significado da palavra eficaz? Eficaz é que funciona, que tem resultado, que dá certo. A palavra de Deus funciona, dá certo. Ela consegue discernir pensamentos, propósitos do coração quando a gente está disposto a alinhar nossa mente para entender essa nova realidade. Somos como ovos no presente. Ouve essa frase que legal, dos 4 amores. Nós somos como ovos no presente. Temos de chocar ou apodrecer. Esse é o caminho de um ovo no ninho. Ou ele choca, ou ele apodrece. No nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com nós mesmos, é o mesmo caminho. Ou a gente prospera na verdade e no entendimento dessa nova realidade, ou a gente fica sempre no limiar de alguma coisa. Você já teve a impressão de viver sempre no quase na sua vida? Você é quase bom. Você quase venceu. Você quase consegue. Foi quase lá. E você está sempre no quase. É a pior coisa que pode existir. Você não é nem ruim nem bom. Você não é nada. Você não ganhou nem perdeu. Você não sabe o que aconteceu. Você fica ali. Vítima da vida. Na nossa perspectiva da realidade que Cristo está fazendo, a gente não foi feito para ficar no limiar. A gente não foi feito para ficar ali no quase. A gente foi feito para experimentar isso. A gente foi feito para ser praticante. E não somente ouvinte. Como Tiago nos disse. Buscar a verdade em Cristo, não apenas como um conhecimento intelectual, que isso aqui todo mundo já tem, mas como uma vivência prática, transformadora, que reflete a realidade de Deus em todas as áreas da vida. A verdade em Cristo não só revela a realidade de Deus, mas transforma profundamente nossas vidas. Mensagem que eu tenho para você hoje. Verdade é quando a gente adequa a nossa mente para perceber a nova realidade que Deus está criando. E isso impacta tudo. A começar pelos nossos sistemas de crenças, que vão ser purificados pela palavra. Como essa purificação vai aparecer num primeiro nível? No relacionamento com você mesmo. Você e Deus, você na frente do espelho. Como que ela vai frutificar no nível 2? Comunitariamente, quando a verdade reinar entre nós. Como que ela vai frutificar no nível 3? Quando diante de Deus a gente vai extremamente conectado com o nosso propósito. A gente não foi feito para apodrecer, a gente foi feito para chocar. E aí a realidade de Deus e a verdade de Deus vai transformar profundamente os nossos dias. Meu desafio para você é parar um pouquinho e pensar nisso durante essa semana. Tem muita coisa aqui. A gente podia fazer até um grupo de discussão aqui agora. Fazer uma mesa redonda aqui e vamos trocar uma ideia. Porque eu tô com água na boca para fazer isso, mas eu não vou fazer. Porque tem muita coisa aqui. Então pense. Para um pouquinho e pense com honestidade. Seu sistema de crença pode estar te levando para locais muito diferentes. Onde você pensa que está chegando. Vamos orar? Deus, eu sei que só existe uma verdade, e essa verdade está na tua palavra. E todas as outras verdades emanam disso. Dessa verdade que mantém, que sustém todas as outras. Nos dá essa habilidade, essa sabedoria. Em Jesus, eu te peço. Amém.